esse sonho universal, ele vem com o espírito guerreiro, que é o mais atacado e que é o mais esquecido, porque isso nunca foi para ser na base do carnaval e do caos. Isso foi para ser sempre vinculado a esse espírito guerreiro e épico, que é esse espírito do Pedro Álvares Cabral. Porque Pedro Álvares Cabral vem aqui, qual é a primeira coisa que ele faz? Uma missa. E qual é a segunda coisa que ele faz? Uma missa. Gente, o cara tá trancado num barco. Sem mulher, sem nada, sem comer direito, uma porcaria de um barco cheio de homem. Devia ser um lixo, um sujo pra caramba. Primeira coisa, uma missa. E eles vêm com esse espírito de sangue no olho, ao qual Pero Vaz de Caminha, claro, fala de todas as coisas. O mais chocante da carta de Pero Vaz de Caminha, e mais ainda, os índios se ajoelham na carta, eles vão lá e se ajoelham para ver a missa. As pessoas querem colocar como aspecto principal da carta de Pero Vaz de Caminha o fato dele falar das especiarias e das riquezas do Brasil, o que ele tinha que falar, porque alguém tem que financiar toda essa coisa, por óbvio. O ouro do Brasil vai para Portugal, cara, o Brasil tinha um dos únicos países do mundo que tinha uma nobreza própria, que explorava o Brasil e que formou esse país. Que o cara passe por tudo isso, a primeira coisa que ele quer seja uma missa, e a segunda coisa que ele quer seja uma missa, é uma das coisas mais incríveis do planeta. A única coisa que explica isso com todos os defeitos de Pedro Álvares Cabral, é a dura formação que ele teve, a forte formação que ele teve da Ordem de Cristo. Não tem outra explicação. Só tem isso. É o fato dele vir de uma ordem militar religiosa. E aí vem ainda, depois, essa outra figura que eu tô na cidade que foi fundada por ele, que é José de Anchieta, que vem do paralelo religioso dessa ordem, que é os jesuítas. E o José de Anchieta é um cara assim que ele vai rezar na frente da batalha. Ele vai lá na Batalha das Canoas, ele funda a cidade onde eu tô, que foi fundada. São Paulo foi criada, olha a extensão desse cristianismo universal. São Paulo foi criado como uma escola de educação clássica e latim para os índios. Não à toa ela tem o nome do Apóstolo das Gentes, e não à toa a partir da capitania de São Paulo ela toma o Brasil inteiro, ela abre espaços e ela cria esse país que é um verdadeiro continente. Então o espírito de São Paulo, com certeza, ele é um dos espíritos que sustenta o país. Isso a despeito da minha família ter sido da capitania de Pernambuco e ter criado toda uma tradição lá, mas tem que se valorizar de maneira gigantesca São Paulo. São Paulo foi o que desbravou esse país, e Goiânia, o Goiás, o Mato Grosso, que está muito da riqueza brasileira, que é o agronegócio, que é todo esse Brasil profundo e rural, que é o Brasil mais forte, sem dúvida, hoje, veio desse espírito bandeirante. Os bandeirantes tinham várias atrocidades que eles cometiam. Bom, cara, 1600 e 1500 não eram épocas boazinhas. Desculpa te contar que o mundo não é feito de algodão doce e as coisas não eram. Não estou defendendo atrocidades que foram cometidas. O mundo era muito violento. Atrocidades foram cometidas na colonização do Brasil, com certeza. Atrocidades foram cometidas, aliás, antes da colonização do Brasil. E atrocidades estão sendo cometidas no Brasil atual, que, aliás, padece um homicídio gigantesco. Ou seja, atrocidades fazem parte da história humana. O que é diferente não é o fato que se cometeram atrocidades na colonização do Brasil. O que é diferente é o cara, depois de atravessar o mundo, ajoelhar para uma missa. Isso é diferente. E José de Anchieta, os índios pegam em armas para proteger os portugueses. E eles pegam em armas para lutar uma guerra religiosa e expulsar, na ocasião, os protestantes. Os índios pegam em armas para lutar contra os protestantes franceses. Quase a síntese do que não é o Brasil, do lado dos portugueses, e eles vencem São Sebastião no céu. São Sebastião, que o Rio de Janeiro tem um forte de São Sebastião, e o Rio de Janeiro vira o Rio de Janeiro de São Sebastião. Então São Paulo tem o nome do apóstolo, que expande a cristandade pelo mundo, e o Rio de Janeiro tem um nome desse santo, que é São Sebastião, que é esse santo romano militar, que encaixa com essa história toda, que era convertir as pessoas dentro do exército. E José de Anchieta esteve em Salvador, esteve na fundação de São Paulo, esteve na fundação do Rio. José de Anchieta, que conta que durante esse período ele foi ajoelhar numa igreja, voam flechas em volta
dele e ele não é aceitado pelas flechas de Anchieta, que oferecem mulheres, as quais ele recusa e os índios não conseguem entender. Falam, como pode esse homem não ser tentado, ao qual o Anchieta era tentado, mas ele lutava contra os pecados da carne dele. Então, esse espírito, ele sobrevive no Brasil, e eu vejo muito do despertar intelectual e cultural e religioso que passa pelo Brasil atual. Ele, por óbvio, ele vem da gênese do Brasil, a despeito disso tá muito... Isso que eu falei agora é não conhecido no Brasil. A maior parte que eu tô falando não está sendo ensinado. Não há interesse em se ensinar isso. Nem o pessoal da direita que vem falar sobre isso conta essa história direito, porque vários detalhes que eu falei ninguém tá contando. Mentem essa história, não contam, somem com um pedaço, fazem o diabo. E com tudo isso, o brasileiro ainda consegue despertar face a toda a escuridão que é projetada. Isso é incrível. Isso é surreal. Com tudo isso que eu falei, você vai falar de, sei lá, catolicismo, monarquia ou história do Brasil e tem 6 mil pessoas no Rio de Janeiro. Em meio ao carnaval, tem 6 mil pessoas lá para assistir. Você vai à noite aqui perto de casa, tem missa lotada, tem fila de jovem em missa. São Paulo é uma das únicas cidades grandes do planeta que, sei lá, chegou a não botar pessoas revolucionárias porque só tem essa opção, mas que se esforçou para não aderir a esse ideal revolucionário, a despeito de ter 20 milhões de pessoas. Cara, toda cidade grande do Ocidente é ultra blaster mega progressista. O chocante em São Paulo não é que São Paulo é mais progressista que a média do Brasil, que obviamente é porque é uma cidade muito grande. O chocante de São Paulo é o quanto ela não é progressista comparado com as cidades grandes. Nos Estados Unidos, se uma cidade é um pouquinho maior, ela já é super progressista. Ela cresce um pouquinho assim, tamanho de Curitiba, ela já é progressista. Sei lá, Curitiba tem revolta contra o carnaval. E o Brasil, então, ele em muitos aspectos ele é mais europeu do que o próprio Estados Unidos. No sentido de que, vejam, por óbvio, tem coisas que são quase importadas da Europa. Então, eu não estou me referindo a isso, que é o mais moderno. Sei lá, o Brasil tem lá, você vai lá para a Serra Gaúcha, alguns lugares no Paraná, que eles foram Ctrl-C, Ctrl-V da Europa, é uma imigração muito recente. Mas não, o Brasil tem uma característica muito europeia que é da Europa antiga e raiz, não da Europa contemporânea. Que é essa característica que é muito curiosa, que é uma conexão muito clara entre o que é o país e esse espírito religioso. Isso pode ser visto na figura de Nossa Senhora Aparecida, que ela é, claro, associada à monarquia brasileira, ela foi coroada pela princesa Isabel, que vem toda essa mitologia dela, ela vem desse período da Vila Rica, que é um período muito próspero do Brasil, mas que é também a generalíssima do Brasil. Ela é rainha generalíssima, ela é uma das figuras mais... ela é a marca do Brasil. Então, nessa síntese, que é Brasil e Portugal, nós vemos de um lado Nossa Senhora Aparecida e de outro lado Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima é quase a versão gentil, mais delicada do que preconiza o que vai ser a aparição de Fátima.